Então, agora, vamos iniciar, como nós já adiantamos, o primeiro painel tão esperado, com o Dr. Roberto Chimiachiki. Ele é médico psiquiatra, é escritor de vários best-sellers e tem jogado luz na vida de tantas pessoas. Eu tenho a alegria de convidar ao palco Dr. Roberto Chimiachiki. A vida é plural. A palavra é sua, doutor Roberto, bem-vindo. Oi, Flávia, Ao obrigado. dossiê da diversidade. Flávia, obrigado. Pessoal, bom dia, é uma honra, um privilégio e um desafio estar participando desse evento, que para mim é o evento mais importante que eu estou fazendo esse ano. Eu fico muito feliz de que o CIE esteja liderando esse movimento, o CIE que faz um trabalho maravilhoso, sensacional, e que especialmente nesse momento de transformação dessa pandemia está liderando empresas profissionais, a moçada jovem que está se colocando no mercado de trabalho. Então, Casagrande, Coppola, Altenfelder, maravilha, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu quero agradecer a minha amiga do coração, Cristina Carvalho Pinto, por esse convite e pela curadoria desse evento. Turma, assistam as palestras que vêm aí, porque eu vou assistir. Porque merece, a gente tem que estar, principalmente, abrindo a cabeça. Bom, a vida é plural. A vida é extremamente plural. Eu lembro de uma frase do médico psiquiatra Rubem Alves, que ele fala assim: as pessoas são como uma floresta tropical. Elas são plenas de diversidade, plenas de diversidade. Mas a sociedade procura transformá-las numa floresta de eucalipto, cada uma no seu lugarzinho para elas poderem ser extraídas e darem lucro. E a gente não percebe que a gente está criando pobreza, né? A gente sempre ficava conversando sobre que mundo que nós vamos deixar para as nossas próximas gerações. A catástrofe está próxima. Gente, o desafio chegou. Todo mundo aqui em São Paulo passou por um inverno, pessoal do Brasil, e a gente falou assim: meu Deus, o que está acontecendo que está nevando, né? Em compensação, lugares no hemisfério norte tiveram 50 graus. Ou seja, não dá mais para a gente adiar esse debate. E a gente tem que entender, né, que a vida é plural, mas é muito plural, é muito plural. Ela é cheia de detalhes, ela é cheia de nuances, de beleza. E esse jeito de pensar de muita gente acaba amputando, né? Então, quando a gente olha, eu sou médico e eu era cirurgião, né? E durante esse tempo todo, principalmente a medicina, né? Olha, não vai fazer falta um apêndice, não vai fazer falta uma amígdala, não vai... Gente, daqui a pouco vai falar assim, não vai fazer falta um coração, não vai fazer falta... Por quê? Porque as pessoas, elas não conseguem ter uma amplitude. E eu quero muito falar para vocês o seguinte: a vida é plural, mas vocês que são jovens, a carreira da gente tem que ser plural. A carreira da gente tem que ser plural. Para vocês das empresas, o sucesso é plural. Se vocês pensarem em lucro, o lucro é plural. Eu tenho um livro chamado Problema Zoba. Problema Zoba. O Problema Zoba eu escrevi há uns 10 anos, 12 anos atrás, eu não sou muito bom de data. E por que eu escrevi? Porque um dos grandes bancos do Brasil se deu conta de que clientes insatisfeitos dão prejuízo. E aí eles falaram assim: Roberto, ajuda a mudar a mentalidade das nossas equipes, dos nossos gerentes, para que eles propiciem uma experiência de felicidade para todos os clientes.
E aí a gente criou um slogan para esse banco que é o seguinte: cliente feliz, porque banco pensa em lucro, né? Cliente feliz dá mais lucro. A gente não está falando do cliente A, B, C ou D, a gente está falando de todos os clientes. Então, quando a gente pensa em sucesso, eu vou dar um exemplo, mais um exemplo. Muitas vezes as pessoas não entendem que vender um carro usado dá mais lucro do que vender um carro novo. E às vezes a pessoa não fala assim, não, mas aquela pessoa é pobre. Né? Uma história lá de casa. Eu fui trocar de carro, eu não sou um sujeito que valoriza muito o carro, eu fui trocar de carro. E a minha assistente é que escolhe o carro, compra o carro. E ela foi comprar o carro. E ela pediu para conversar com o vendedor. E o vendedor falou assim para ela, olha, eu imagino que você vai comprar um carro popular e aqui a gente não tem carro popular. Aí ela pegou e falou assim, olha, se eu comprasse o carro para mim, eu acho que eu não compraria um carro popular, mas eu estou comprando o carro do Roberto Chiniachik. Só que ela falou isso para o gerente geral da concessionária. Ou seja, lógico que ela não comprou naquela empresa. Por quê? Porque quem estava vendendo não tinha a ideia de pluralidade, não tinha a ideia da dimensão maior que é a vida da gente. Então, eu não vou entrar na área das várias minorias que, se a gente parar para pensar, já estão se transformando em maiorias. Então, por exemplo, Estados Unidos, os latinos estão virando maioria, mas eles ainda são tratados como minorias. Eu não vou entrar porque vocês vão ter os melhores palestrantes do Brasil e provavelmente os melhores palestrantes do mundo. Em qualquer lugar do mundo, se for falar de inclusão, se for falar de diversidade, vão ter que convidar alguns dos palestrantes de hoje. Eu vou falar sobre a mentalidade da gente. Eu sou médico psiquiatra e eu entendo um pouquinho de cabeça. Gente, onde que a gente tem que entender que tem que ter pluralidade? A gente tem que ter pluralidade na casa da gente. A gente tem que ter pluralidade na casa da gente. Eu tenho 5 filhos. Cada um dos meus filhos é diferente do outro. O Leandro, meu filho mais velho, tem 41 anos, ele tem paralisia cerebral. Ele é diferente. E eu quero compartilhar com vocês uma terapia. 1981, 82, quando o Leandro nasceu, foi uma criança linda. Com 3 meses a gente viu que o Leandro não evoluiu como as outras crianças. Eu médico, eu olhava, o Leandro já não conectava o olhar, passou umas semanas, não firmava a cabeça. E aí a gente levou o Leandro para os meus professores da faculdade de medicina e eles falaram assim, eles descobriram que o Leandro tinha e tem 157 calcificações no cérebro. O raio-x mostrou o cérebro do Leandro. E quando eu olhei aquele raio-x, foi uma dor, foi a maior dor que eu já tive na vida, né? Porque você imagina, assim, você tem sonhos, você tem projetos para o seu filho mais velho. Você imagina que ele vai ser inteligentíssimo, você imagina que ele vai ser um jogador de futebol, você imagina que ele vai ser um profissional de sucesso. E quando você olha, e quando você vê o que está acontecendo, você está vendo que o teu sonho está entrando por um ralo. Todos os projetos que você tem para o seu filho. E aí foi muito difícil ganhar dinheiro para o tratamento do Leandro, embora meus professores falavam, Roberto, desiste, ele não vai chegar em 1 ano de idade, talvez ele chegue em 2 anos de idade. E eu comecei a lutar, porque tinha a doença do Leandro e tinha a minha dificuldade financeira para pagar o tratamento do Leandro. Então, foi um período de trabalho. E eu acabei indo para os Estados Unidos fazer um curso para aprender
a formar terapeutas. E aí tinha uma terapeuta lá, que eu gostava muito, e eu sentei e falei, e ela falou assim, o que você quer trabalhar? Eu falei assim, meu filho tem paralisia cerebral. Ela falou assim, Roberto, esse não é um problema para terapia. Porque se ele tem uma lesão neurológica, ele vai ter dificuldades neurológicas, ele não vai conseguir evoluir normalmente. Que problema que você quer trabalhar? Eu falei assim, eu quero trabalhar a frustração que eu tenho do meu filho não ser o filho que eu gostaria que ele fosse. Aí ela falou, isso é tema de terapia. Cada filho da gente, então quando a gente está falando de aceitar padrões sexuais diferentes, padrões de idades diferentes, padrões de cores diferentes, eu quero convidar você a refletir se na sua casa você é plural. Sabe, você aceita cada filho como se fosse um indivíduo. Porque se a gente não aceita e não entende na casa da gente que a vida é plural, na rua a gente vai fazer a mesma catástrofe. Tem uma frase do livro do Gênesis na Bíblia, né, que eu acho que a maior parte das pessoas não entenderam. Eu adoro a Bíblia, tá? Acho o máximo. Que é assim, e Deus fez do homem a sua imagem e semelhança. Gente, vocês acham que Deus, quando fez a gente a sua imagem e semelhança, ele quis fazer assim, o mesmo, os olhinhos, o narizinho, os ouvidinhos, o queixinho, os bracinhos? Eu não acredito nisso. Tanto que tem uma piada, né, que o pessoal... alguém fica morto 10, 15 minutos e ressuscita, né? Aí alguém pergunta, você viu Deus? Aí o sujeito fala, vi. E como que ele é? Ele é mulher e é negro. Gente, não é isso que Deus... na minha leitura, fez quando ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Eu acho que ele não se preocupou com esses detalhes. Né? É gordinho, é magrinho... é novo, é velho, porque orientação sexual que tem. Eu acredito que Deus falou assim, a imagem de semelhança é com todo o potencial para se desenvolver. Para mim, essa é a minha leitura. Quando eu converso, quando eu penso que Deus me criou a sua imagem e semelhança, eu tenho o potencial de ser. Mas, sabe o que eu vejo? A maioria dos neuróticos, eles querem ser Deus, eles querem fazer os filhos dele a imagem e semelhança deles. Só que eles não se trabalham. Então, eu tenho, na pluralidade lá em casa, um dos meus filhos é jogador de futebol. Jogador de futebol, atacante de um time nos Estados Unidos chamado Colorado Rapids. É impressionante, eu acompanhei o André jogando futebol aqui no Brasil. Os pais são os pernas de pau, e eles querem, as mães não entendem nada de futebol, e elas querem que o filho seja jogador de futebol. Gente, na minha maneira de ver, isso é uma loucura, você querer determinar o que a pessoa vai ser na vida, o que ela tem que fazer. Tinha uma época que todo pai, toda mãe, queria que a filha fosse top model. Meu Deus, a vida de top model é um inferno. A vida de um jogador de futebol é um inferno. Eu posso até compartilhar. O meu filho André jogou 2 meses com o joelho doendo. E tinha que jogar. Ele queria participar, o time precisava dele. Agora, será que você respeita a pluralidade lá em casa? Na sua casa? Será que você respeita a sua pluralidade? Gente, eu sou diferente do meu irmão. Eu sou psiquiatra, mas eu sou diferente dos outros psiquiatras. Eu sou escritor, mas eu sou diferente. Se você não respeitar a sua pluralidade, vai ser muito complicado de você respeitar a pluralidade dos outros. Sabe, tem dias que eu estou triste. E nesse dia não adianta eu falar, supera. Se eu estou triste, eu tenho que ligar para uma amiga
E por acaso eu estou aqui com uma das minhas melhores amigas, Cristina Carvalho Pinto, que mora no mesmo condomínio que eu. Cris, vamos tomar um café? Gente, se eu não aceito que eu sou um ser plural, vai ser complicado eu aceitar que o mundo é plural. Vai ser muito complicado eu entender que cada filho é um filho. Às vezes as pessoas me perguntam, Roberto, qual é o segredo de criar um filho feliz? Cada filho, quando nasce, gente, é como uma plantinha, um verdinho, rasgando a terra. E a maioria dos pais, o que eles fazem? Eles falam assim, eu quero que o meu filho seja isso, desse jeito. Gente, você tem que olhar e descubra o jeito que você quiser. E aí você vai ver assim, nossa, é uma bananeira. Então vou fazer isso para essa bananeira desabrochar. O outro filho é uma roseira. E você tem que ajudar que o filho que é uma roseira dê rosas. Ver a vida plural é um estado de espírito. Ver a vida plural é um jeito da gente viver. Não é simplesmente, eu achei o máximo o Casagrande falar, não é um cartaz. Não é um cartaz. Sabe, não é uma frase. É uma atitude de vida. Então, a minha pergunta para você é, sabe, você tem uma namorada, você aceita que ela é diferente de você ou você quer que ela seja a pessoa que você quer que ela seja? Se você não aceitar se você não aceitar, mãe, mas você tem que comer desse jeito. Minha mãe era empregada doméstica, ela se desenvolveu muito na vida. Mas muita coisa continuou de uma empregada doméstica. Quando eu agia como neurótico, eu queria que ela comesse certo. E quando eu tinha sabedoria, eu falava assim, foi essa mulher trabalhando na casa dos outros, com muita simplicidade, que me criou, que me ensinou a ser um guerreiro batalhador. É fundamental a gente ter uma aceitação. A morte da diversidade, então, na minha leitura, começa com uma pobreza de espírito. Uma pobreza de espírito. Eu vejo que, 50 anos como psiquiatra, 45 anos fazendo palestras, eventos para empresas. Quando o gerente, quando o empresário não entende a riqueza de ter mulheres opinando na empresa dele, ele está jogando o cliente lucro fora. Sabe, quando a gente não entende a riqueza de um país chamado favela, que está num livro do Renato Meirelles, O País Chamado Favela, gente, é um mercado de consumo maravilhoso, você está jogando fora. Nossa, imagina, 40 e poucos anos vendo empresas. Gente, é muito fácil. Quando eu vou numa convenção de vendas e eu vejo que o diretor é um sujeito machista, eu sei que já já essa empresa vai quebrar. Por quê? Porque você não pode perder esse vulcão de talento, essa energia feminina. Eu estava conversando com o Casagrande e me dando conta. Eu tenho uma empresa que 90% das pessoas que trabalham lá são mulheres. Daqui a pouco os homens vão fazer passeata lá e falar, queremos diversidade. Mas eu também me lembro de uma palestra em 94, de um congresso de recursos humanos em Londres. E aí estava a diretora de recursos humanos da Microsoft. Ela falava assim, nós temos um equilíbrio do número de mulheres e homens nos cargos de direção. Ela falou assim, por quê? Porque nós temos meritocracia. Nós temos meritocracia. E se você tiver meritocracia sem preconceito, as mulheres vão ocupar cargos de direção. Então, é muito
pontos para a gente refletir. Então, pontos para a gente analisar. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é: nós precisamos resgatar valores essenciais, gente. Um dos valores essenciais é a vida. Vê, você tem um carro. Aí, terça-feira, você pega o carro na garagem e você começa a dirigir, o carro está fazendo barulho. O que você faz? Você pega esse carro, nesse dia ou no dia seguinte, e leva no mecânico, porque você fala: eu não posso, meu carro não pode ter barulho, meu carro não pode ter um distúrbio. Mas, o pessoal com mais de 30 anos, provavelmente 70% de vocês está com um tipo de alergia. Ou está com uma urticária, ou está com problema de digestão, náuseas. E você carrega o seu corpo batendo pino anos a fio. Você está com insônia e você não leva o seu corpo para arrumar. O que você faz? Imagina que o seu carro está fazendo barulho, você fala assim: eu vou pôr um óleo aditivado especial para ele continuar. Você sabe que não vai resolver. E o que a pessoa faz? Toma calmante. Está com pressão alta? Toma um remédio para pressão. Mas você continua. Você continua com o seu corpo gritando: socorro, socorro, socorro. 12% da população norte-americana toma antidepressivo. 40% da população americana vai ter alguma crise psiquiátrica. Gente, nós precisamos entender que nós precisamos valorizar a vida. Nós precisamos valorizar a vida. Roberto, eu estou valorizando o lucro. Só que você está valorizando um lucro provisório. Porque o lucro sustentável, ele tem que ter, para ele ser sólido, ele tem que ter a vida. Bom, então quando você estiver pensando assim: Roberto, eu quero ter lucro, tem que ser sustentável, tem que ser algo sólido. Então, se você não respeita você, se você não respeita as pessoas, é interessante isso, né? Hoje a gente tem empresas que têm departamento de felicidade. Por quê? Porque eles percebem que pessoas infelizes não têm produtividade, pessoas infelizes vão procurar lugares onde elas querem ser felizes. A gente precisa expandir a mente da gente. A gente precisa ter uma mente inclusiva. É muito interessante, né? Porque Peter Drucker, em 1970, falou uma coisa básica. Ele falou assim: você precisa fazer um trabalho sério para você conquistar cada vez mais o seu cliente. Mas você precisa conquistar os seus não clientes. Então, veja, se eu fico vendendo livros, carros só para o meu cliente, eu não vou ter um grande crescimento. Eu preciso conseguir falar com os meus não clientes. Eu preciso falar com quem eu não entendo. Eu preciso, né, as pessoas, e eu tenho um curso de palestrantes, na vida a gente tem que falar, a gente tem que saber se apresentar, mas a gente precisa saber ouvir, a gente precisa escutar. E precisa escutar quem a gente não entende. Então, é muito importante você ter uma atitude, é muito importante de escutar. Então, Roberto, por exemplo, cada vez mais o mundo está ficando mais velho. Tem muita... Vê, eu vou fazer o ano que vem 70 anos. Você tem escutado essa nova geração dos idosos? Ou você fala assim: não, meu público é de 20 a 40. E o que está fazendo com essa turma que está cada vez mais tendo tempo? E eu vou contar para vocês, o pessoal de idade
Tem uma parte que não se planejou, está sofrendo financeiramente, mas tem uma parte deles, dessa turma, eu me incluo, que nós temos dinheiro, nós temos estabilidade. E a gente quer comprar de fornecedores que tenham valores, que tenham princípios. A gente não quer mais essa guerra sangrenta. É muito importante você expandir a sua mente. E aí eu vou falar uma coisa que sai da frente do seu celular e do seu computador. Não hoje, tá? Hoje e amanhã você tem que ficar nesse evento. Por quê? Tem um filme chamado Dilema das Redes. E esse filme, gente, ele mostra um fenômeno que é o seguinte: o Instagram, o Facebook, TikTok, todos eles querem que você veja o mundo do jeito que você vê. Eles não querem que você veja o mundo de um jeito novo. Então, se você for bolsonarista, você vai perceber que só vai cair coisa bolsonarista para você. Se você for petista, você vai ver que só vai cair coisa petista para você. O computador é muito preocupante para mim e o smartphone preocupante demais. Eu quero te dar uma dica que eu dou para o pessoal das minhas mentorias. Se você é um garotona de 20 e poucos anos, arruma uns 3 amigos de mais de 50. Você vai ver que eles vão te ensinar sobre solidez, eles vão te ensinar sobre gestão, eles vão te ensinar sobre lealdade. Agora, se você tem mais de 50, arruma uns 2 ou 3 amigos ao redor dos 20. Eles vão te ensinar sobre felicidade, busca da felicidade. Eles vão te ensinar sobre inovação. Eles vão te ensinar sobre curiosidade. Se você quer saber o que vai acontecer com teus 1, 2, 3, 4, 5 anos que vem, olha quem são seus amigos. Bom, para a gente já começar a terminar, o cérebro da gente, então, ele é fundamental. Por quê? A gente não olha, né? Roberto, eu conheço você como psicoterapeuta, eu sou psiquiatra. O cérebro da gente, quando ele se sente ameaçado, ele trava. Ele trava. Tá? Então, a gente fala, né, no estresse, luta ou fuga. Luta ou fuga. Né? Então, ou a pessoa ataca, mas a maior parte das pessoas não tem oportunidade nem de fugir e nem de atacar. Imagina, tem muita gente passando fome. Para essas pessoas que estão passando fome, ir bater em alguém, roubar, não é uma opção. E eles também não têm jeito de fugir da fome. O que ele faz? Ele congela. Cuida do teu cérebro congelado, porque ele fica travado, então ele nem briga, nem foge. Mas cuida de ter gente por perto que ajude a descongelar o seu cérebro. Bom, outro ponto fundamental, integre a sua vida. Tinha um mestre budista chamado Bodhidharma. O Bodhidharma seria, na época dele, como o Papa. O Bodhidharma chegou num reino e o rei estava esperando o Bodhidharma e o rei deu uma tesoura de ouro e tinha uma fita. E o rei falou: Bodhidharma, essa tesoura é para você cortar essa fita e pegue essa tesoura de ouro para você construir seus mosteiros. O Bodhidharma falou: eu não posso aceitar uma tesoura. Aí eu, por quê? O que você quer? Ele falou: eu quero uma agulha. Essa é a agulha. Durante muito tempo eu fui como uma tesoura. A tesoura corta, a tesoura separa. Agora eu vejo que eu preciso ser como uma agulha que une, que integra. Eu quero, Bodhidharma falando, eu quero integrar homens e mulheres. Eu quero integrar jovens e idosos. Eu quero integrar. Seja como o Bodhidharma, integre. Cortar, amputar, qualquer um faz. Bom, para a gente terminar, eu quero falar para você, seja generoso. Seja generoso. Quando eu me formei, eu trabalhei em hospital de pacientes terminais. Quando eu precisei ganhar dinheiro para cuidar do Leandro, eu
trabalhei em tudo. O hospital de pacientes terminais é aquele hospital que as pessoas vão para morrer. Eu tinha uma enfermaria com 100 leitos. 100 leitos. 100 leitos. Então, todo dia morria 4, 6, 8, 10 pessoas. E eu procurei sempre conversar com as pessoas na hora da morte. Vê, na hora da morte ninguém fala, eu me arrependo porque eu não me vinguei do meu irmão. Eu me arrependo porque eu não retruquei o meu filho. Na hora da morte, as pessoas se arrependem de não terem curtido os amigos, serem generosos, serem queridos. Não esquece disso. E a última história, para não estourar o tempo, procura ser autoastral. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu tinha um mestre na Índia chamado Ramesh. E um dia o Ramesh me falou assim, Roberto, seja uma pessoa... Estou traduzindo para o português, né? Na Índia os caras falam de... Ele falou assim, seja um cara autoastral, seja um sujeito de bem com a vida. E aí ele contou essa história. Estou adaptando. Tinha um sujeito chamado Antônio Marques da Silva. E o Antônio Marques da Silva era um cara super do bem. Quando ele morreu, o pessoal lá na entrada do paraíso, do inferno, falou, Toninho, você tem que ir para o céu, você tem que ir para o paraíso, você foi legal. Ele foi lá, perguntaram, qual é o seu nome? Antônio Marques da Silva. Procuraram ali, não tinha tido qualidade total, excelência no atendimento no céu, mandaram ele para o inferno. Inferno, você sabe como que é? Inferno não faz teste de Covid, não tem crachá. Ele entrou. Passaram-se uns 10 dias, vai Lúcifer no paraíso e fala, Pedro, seu desgraçado, seu terrorista, seu bandido, você quer destruir o inferno. Aí Pedro, na sua suprema bondade, falou, Lúcifer, o que eu fiz? Aí Lúcifer falou, você mandou aquele sujeito, Antônio Marques da Silva, ele começou a conversar com todo mundo, ele começou a escutar as pessoas, ele começou a abraçar as pessoas. Agora o inferno está insuportável, o inferno parece um paraíso. Você me faça um favor, você tira esse sujeito lá do inferno e traz ele aqui para o seu paraíso. E quando o Ramesh terminou de contar essa história, ele me olhou bem nos olhos e falou assim, Roberto, viva com tanto amor no coração que se por engano você cair no inferno, o próprio demônio te leva de volta para o paraíso. Eu quero deixar essa a minha mensagem. Viva com tanto amor no coração, viva com tanto alto astral que se por engano você cair no inferno, o próprio demônio te leva de volta para o paraíso. Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui assistindo, parabéns e principalmente, obrigado pela convicção de vocês que já já a gente deixa esse país do jeito que é para ser. Beijo. Obrigada, doutor Roberto Chiniachi. Oi, que Flávia. Prazer. Prazer que estar alegria aqui. te ouvir. Que alegria. Eu queria te segurar um minutinho a mais no palco. Opa, estou aqui. Para aproveitar esse momento ao vivo, para dar um depoimento pessoal. Eu sou uma das jovens que foi buscar experiência e conhecimento em pessoas com mais experiência. Hoje eu sou uma mulher de 48 anos e há 30 eu vivo na condição de cadeirante. Eu passei por um acidente de carro quando eu tinha 18 anos e pouco antes do meu acidente eu ganhei de presente um livro chamado A Carícia Essencial. Ai, que lindo. E foi tão importante na minha vida, tão importante. Eu fui atrás de você, doutora Roberta Chiniachi, lá em Santos, num evento, numa palestra que você foi fazer, isso em 1993 ou 94, eu acho. Fiquei lá na fila, esperando a minha vez de pedir um autógrafo, e fiz questão de pessoalmente agradecer a diferença que você fez na minha vida. E depois do meu acidente, fez toda a diferença um outro livro chamado O Sucesso é Ser Feliz.
Naquele Obrigado. livro, eu aprendi que na vida a gente tem que aprender a comer os morangos. Verdade. Então, queria de novo aproveitar essa oportunidade para te agradecer pelo seu trabalho e pelas referências que você, com tanta generosidade, nos oferece. E eu acho que esse evento é muito sobre isso, sobre construir referências, referências positivas para que cada um possa ser a melhor versão de si mesmo. E eu tive com muita sorte que eu encontrei pessoas e referências que me apontaram caminhos possíveis para mim. Hoje eu consigo fazer esse papel de também ser referência para outros jovens, para outras pessoas que buscam encontrar o seu caminho. Então, novamente, muito obrigada pelo seu trabalho e pela diferença que você fez na minha vida e faz na vida de tantas pessoas. Obrigado, Flávia. Um abração para você. Um abraço, saúde.